Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Boa noite, ouvinte da penumbra. Aqui é Mário Saudade. E como toda noite, estou contigo para mais um mergulho nas sombras da alma humana. A história de hoje chegou em forma de carta, escrita por um homem comum, desses que a gente cruza na rua, na fila do mercado, e não imagina a tormenta que carrega dentro do peito. Ele assina apenas como José. Olá, Mário. Eu venho de um canto esquecido, aqui mesmo da Zona Leste, entre vielas que se enroscam como labirintos e postes de luz que piscam mais do que iluminam. Meu CEP não dá no GPS, e a noite ali tem um gosto diferente. É uma mistura de poeira, fritura e medo. Eu cresci brincando de esconde-esconde entre carros abandonados, ouvindo as conversas atravessadas da vizinhança, onde todo mundo sabe a vida de todo mundo, mas finge que não sabe. A minha infância foi de chinelo arrebentado, racha de pipa no fim da tarde e muito arroz com ovo. Tinha dia que era arroz com farinha, e olhe lá, mas nunca faltou o amor. Minha mãe fazia um café aguado que parecia chá, mas servia com um carinho que enchia a barriga mais do que qualquer banquete. Talvez por isso eu tenha sobrevivido ao que veio depois. Em 2021, eu estava casado com Jaqueline havia já 7 anos. Nos conhecemos na fila da UBS. Você acredita nisso? Ela estava com o joelho inchado, eu esperando a minha vez para pegar um laudo. Troca de olhares, umas piadas ruins e não nos desgrudamos mais. Morávamos num barraco de 2 cômodos, no alto de um morro na Vila Esperança, junto com o nosso cachorro, o Zé Bagunça. O nome dado pelo meu afilhado, que achava hilário chamar o cachorro pelo meu nome. O bicho era um vira-lata, preto, esperto, com um olhar que parecia entender tudo. Batia na porta quando queria sair. Latia só pra gente estranha. Dormia com a barriga pra cima, como se o mundo fosse seguro. Eu fazia bicos. O que aparecia eu agarrava. Naquela época, estava descarregando caminhão no supermercado da Penha. Trabalho duro, de amanhecer com a coluna travada e dormir com a mão cheirando a papelão molhado. O salário não dava nem para pagar as contas todas. E o futuro, bem... O futuro parecia uma neblina densa, dessas que engolem a gente sem avisar. E foi numa segunda-feira suada, depois de arrastar paletes a manhã inteira, que a Vanessa, uma amiga minha do trampo, comentou enquanto fumava um cigarro escondida pelo almoxarifado. Zé, tu precisa de uma orientação, Zé. Você precisa de orientação espiritual. Não é nada demais, não. Ela nem cobra caro. É tipo um aconselhamento, Zé. É um aconselhamento terapêutico. Foi assim que ela falou, mas eu acho que era outro nome. No começo eu ri. Sempre fui cético. Minha mãe dizia que certas portas, se a gente abre, não consegue mais fechar. Eu tinha medo, mas um medo camuflado de deboche. Mas a verdade é que eu já estava no fundo do poço. E quando a água bate na cintura, a gente aprende a nadar ou afunda de vez. Resolvi tentar. A casa ficava no Tatuapé, numa rua meio escondida, com calçada de pedra torta e um jardim com erva doce e arruda crescendo em vasos rachados. Era um sábado de garoa fina. E o céu estava da cor do concreto. A mulher que me recebeu se chamava Dona Mirna. Devia ter uns 60 e tantos, cabelo branco, rabo de cavalo preso com laço azul. Vestia uma bata florida
e tinha olhos que pareciam atravessar os nossos, olhos que não piscavam. Fez-me sentar num sofá velho, com almofadas encardidas e um cheiro de incenso. Eu mal falei meu nome. Ela encostou os dedos na minha testa e disse: "Você tem medo, não é, Zé? Você tá com medo, não tá? Mas não do que vai ouvir. Você tá com medo é do que você já sabe, menino." Eu gelei. Ela começou a falar da minha infância. Falou do meu pai, que sumiu quando eu tinha 6 anos. Disse que eu carregava uma dor antiga, que me impedia de seguir. Falou do Zé Bagunça, da Jaqueline, da minha rotina como se tivesse assistido minha vida por uma janela. Disse que eu ia perder entes muito queridos. E que no meu futuro, no meu futuro havia traição. Não falou quem, não falou como, mas a palavra ficou no ar, suja, latejando como uma ferida aberta. Fiquei em pé de supetão. Disse que aquilo era um golpe, que ela estava brincando com a minha dor. Bati boca, ameacei chamar a polícia, saí batendo a porta. E tentei esquecer. Jurei para mim mesmo que nunca mais pisaria lá. E na semana seguinte, o Zé Bagunça ficou estranho. Parou de comer. Chorava baixinho de madrugada. Achei que fosse alguma dor, algum problema no estômago. Levei em 2 veterinários. Fizemos raio-x, exames. Ninguém achava nada. Dias depois, encontrei ele deitado, duro, com os olhos abertos, mas sem nenhum brilho. Morreu ali, sem aviso. Enterrei com minhas próprias mãos no quintal, debaixo da goiabeira. Chorei como não chorava desde moleque. Um choro que vinha das entranhas. Eu não consegui dormir aquela noite. A imagem da dona Mirna queimava na minha cabeça. Aquilo que ela disse, as perdas, e tinha também a traição, o frio que me percorreu a espinha. Na semana seguinte voltei lá. Não bati. Ela abriu a porta antes mesmo que eu a encostasse. Ainda tem mais dor vindo, José. Mas também tem luz. Você vai se reconstruir, menino. Você vai viver o que nunca sonhou. Mas antes tem provação. Antes tem mais perdas. Pedi detalhes. Quem? Quando? Como? Ela respondeu apenas: a traição ainda não se concretizou, Zé. Mas está a caminho. E você já sabe. Só não quer ver. Voltei para casa tremendo. Era verão, mas parecia inverno dentro de mim. Jaqueline estava esquisita já fazia um tempo. Distraída. Olhar distante. Comecei a reparar melhor. Ela escondia o celular. Dizia que ia visitar a irmã e voltava à tarde. Perfumada. Comecei a juntar as peças. O quebra-cabeça não estava mais faltando peça nenhuma. Só coragem de ver o desenho completo. Num sábado decidi segui-la. Fui de longe, me sentindo um idiota. Ela desceu do ônibus e entrou num barzinho no Itaim. Fiquei do outro lado da rua, encostado numa banca fechada. Vi ela sentar, sorrir e pegar na mão dele. Era o Rodrigo. Trabalhava comigo no mercado. Jovem, bonito, com carro, dentes retos. Ela ria das piadas dele do jeito que não ria das minhas havia muito tempo. A dor que eu senti não tem nome. É uma dor que morde por dentro, que queima as entranhas, que vira raiva, culpa, medo, saudade, tudo junto. Eu voltei para casa mais sozinho do que nunca naquele dia. Eu era o homem mais sozinho do mundo. Ela chegou horas depois e eu não disse nada. No dia seguinte, arrumei minha mochila com 3 mudas de roupa, meu RG e o único retrato do Zé Bagunça.
Dormi 2 semanas no sofá da minha mãe. E foi ali, entre um café ralo e um cobertor com cheiro de mofo, que a minha vida começou a mudar. Depois da separação com a Jaqueline, passei meses num estado que eu chamaria de silêncio cinza. É exatamente isso. Sabe quando você está vivo, mas não pulsa? Não é tristeza nem depressão. É como andar por um corredor sem janelas, onde cada passo faz um eco, mas ninguém escuta. Foi nesse tempo que eu aluguei um quartinho na Vila Matilde. Bem mais barato do que sentir o olhar de julgamento da minha mãe. Pequeno, úmido, com cheiro de cigarro velho impregnado na cortina, mas era um espaço meu. Ou pelo menos ninguém mais chorava naquela cama além de mim. Comecei a estudar, um curso técnico de informática. Meu histórico escolar era um fiapo, mas consegui uma bolsa por meio de um programa da prefeitura. Eu lembro do primeiro dia de aula. Fui de camisa social amassada e um caderno comprado na banca. Eu não sabia nada de computador, mal sabia digitar, mas algo em mim queria aprender. E a cada linha de código, a cada comando que fazia uma tela mudar, eu sentia que estava, reconstruindo. Não só o sistema ali do computador, mas a mim mesmo. Era como se cada if, se cada else, se cada print fosse uma forma de dar sentido ao caos. Como se escrever código fosse, na verdade, uma tentativa de programar o próprio destino. Bom, 2 anos depois eu me formei. Turma pequena, ninguém levou balões, ninguém fez discurso. Cada um foi para um lado. Cada um foi viver a sua vida. Mas eu comprei uma latinha de refrigerante e bebi olhando o céu cinzento de São Paulo, agradecendo aquele silêncio. E aí, meus amigos, veio a virada. Uma empresa belga me achou num site de recrutamento. Quando vi o e-mail, jurei que era golpe. Tava quase deletando. Mas uma coisa me segurou. O nome da recrutadora era Elise, o mesmo nome da minha avó paterna. É que eu mal conheci, isso é verdade, mas que a minha mãe sempre disse que me protegia de longe. Eu respondi. Fiz uma entrevista por vídeo com o inglês quebrado, um sotaque carregado, e para minha surpresa eles gostaram. Gostaram do meu inglês. Inglês de aplicativo que a gente fica treinando no banheiro. Disseram que eu era resiliente. Eu nem sabia o que isso queria dizer. Mas sorri e concordei. Yes, yes, yes. 2 meses depois embarquei. Bruxelas. Sim, frio. Frio pra caramba. Ruas limpas, cheiro de pão com chocolate e frio. Eu com uma mochila nas costas, um casaco comprado no Brás e uma carta. Uma carta da Jaqueline dobrada no bolso da calça. Aquela carta. Eu conheci a Elise belga 3 semanas depois de chegar. Nada a ver com a minha avó, não sei o nome. Ela era uma arquiteta. Tinha perdido um irmão num incêndio. Era discreta, de fala baixa, mas um riso fácil. Fácil demais para uma europeia. E com os olhos cansados de quem já viu coisa demais para pouca idade. A gente se entendeu rápido. 2 sobreviventes. A vida é assim, não é? 2 pessoas que viram o mundo ruir e decidiram construir um novo, mesmo com os tijolos errados. Nos casamos num cartório simples, com 2 amigos como testemunhas. O anel dela era de prata fosca, sem pedra. Eu usava o meu preso a uma correntinha, porque eu nunca me acostumei com a coisa dos dedos. Tivemos uma filha, a Clara. Ela nasceu no fim de outubro, numa noite de ventania absurda. Quando peguei ela no colo pela primeira vez,
Juro que ouvi um barulho que vinha de dentro de mim, como se uma engrenagem velha tivesse voltando a girar. Clara tem os olhos da mãe, mas às vezes, quando chora, faz um biquinho idêntico ao meu. E agora, com 5 anos, ela vive perguntando o que é o Brasil. Eu digo que é um lugar onde o vento tem cheiro de café coado e onde as avós sabem de coisas que ninguém mais sabe. Temos um cachorro, um vira-lata grande e bobo que adotamos num abrigo. E por coincidência do destino, sei lá, ou talvez não, o nome que ela escolheu do nada foi Zé. Sim, Zé. Na hora eu gelei. Ela nunca tinha ouvido falar do Zé Bagunça. Eu nunca contei. Mas ela disse com a boca cheia de bolacha: ele parece um Zé. Ele parece um Zé. Como se Zé tivesse cara. Eu não tive coragem de corrigir. Eu só sorri e aceitei. Hoje moro num apartamento pequeno, mas iluminado. Temos plantas, quadros tortos e uma estante de livros de segunda mão. Às vezes, à noite, depois que a Clara dorme e a Elise está imersa em um livro, eu fico sentado na varanda, pelo menos nos dias de calor, olhando para o reflexo do vidro. E eu lembro da Dona Mirna, lá na zona leste de São Paulo, a milhares e milhares de quilômetros de mim. Lembro da sua casa com cheiro de arruda e madeira molhada, da voz rouca que parecia não vir dela, mas de algum canto profundo da terra, da forma como ela pegou minha mão sem pedir, como já se soubesse o que não ousava dizer. E eu me pergunto, como ela sabia? Como ela viu tudo aquilo? Será que ela ainda está viva? Bem, eu nunca mais falei com ela. Nunca mais voltei àquela rua do Tatuapé. Mas às vezes, juro por tudo, vejo uma borboleta preta pousar na janela. Ou escuto alguém assoviar uma cantiga antiga quando passo perto de uma igreja fechada. São pequenos sinais. E talvez a promessa dela tenha mesmo se cumprido. As perdas vieram. A traição também veio. Mas a luz... a luz iluminou a minha alma. Veio em forma de código, de carta, de mulher silenciosa e filha curiosa, de um cachorro que tem nome de fantasma. Veio na maré da dor, mas ficou depois dela. E mesmo agora, depois de tudo, às vezes me pego olhando pelo vidro, esperando encontrar no reflexo o olhar de quem viu tudo antes mesmo de acontecer. Vocês podem não acreditar que isso existe. E às vezes eu também não acredito. Mas existe. E você, ouvinte, acreditaria em uma consulta assim? Ou fugiria antes mesmo de escutar a próxima palavra? Quantas vezes o destino bate à porta e a gente finge que não ouve? A vida de José deu voltas, mergulhou no fundo da dor, atravessou corredores escuros e acabou encontrando a luz, não na promessa, mas no processo. E talvez, só talvez, tudo tenha começado naquela tarde chuvosa, com uma estranha num sobrado de azulejo rachado e uma voz que parecia vir do outro lado do tempo. Aqui quem fala é Mário Saudade. E você acabou de ouvir mais uma Carta da Meia-Noite. Você tá vendo, Ricardo? Às vezes um chifre é o primeiro passo para a felicidade. Não esquenta com isso não, cara. Você vai melhorar. Você vai vencer essa.